Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai fundo, vai mergulhar de cabeça em um dos componentes mais curiosos, eu diria, e potentes do Cisco SI, o contrato tabu. Com certeza. E vamos direto ao ponto, né? Esta não é uma conversa para iniciantes. É para quem já vive o dia a dia do ICI, para quem já virou noite resolvendo o problema de conectividade. Para quem já sofreu com ele. Exato. Nossa missão aqui é ir além do o que ele faz e entender o porquê ele existe, como ele funciona lá no hardware, no silício mesmo. Isso. E isso leva a gente para aquela pergunta que, todo arquiteto SI já se fez. Num Fabric que opera no modelo de allow list, onde negar é o padrão, por que a gente precisaria de uma ferramenta explícita para negar tráfego? Que buraco é esse que ele veio tapar? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A real é que o tabu existe por uma razão bem simples. A lógica do ACE é aditiva. Ele foi feito para dizer sim. Ele é permissivo por natureza, no final das contas. Exato. Se você tem um conflito, uma regra permite, outra nega. A união das duas geralmente vai pender para o lado da permissão. E é aí que o problema começa, sabe? Quando você usa coisas mais amplas, tipo VN ou Preferred Groups, para simplificar a gestão. Que todo mundo usa, vamos ser sinceros. Todo mundo usa. Você ganha simplicidade, mas perde a granularidade para criar uma exceção. Um contrato normal, com uma regrinha de deny lá no meio, ele simplesmente não tem força. Ele não ganha briga. O tabu foi pensado para ser o não definitivo. O não que cala todos os outros sims. É um poder de veto, então. É um poder de veto. É uma forma de você injetar uma regra de descarte no hardware com uma prioridade tão alta, mas tão alta, que ela se torna a primeira e única verdade para aquele fluxo. Certo, a palavra-chave aqui é prioridade, mas isso soa quase como um hack no sistema, como se o app que estivesse, sei lá, trapaceando para garantir que a regra dele seja lida primeiro. Como é que essa intenção que a gente clica lá na GUI vira uma instrução de hardware que o ASIC do Leaf tem que obedecer? É exatamente um hack arquitetural e você usou a palavra certa. A mágica toda, o pulo do gato, acontece na programação da TCAM, a Ternary Content Addressable Memory. A memória ternária? Isso. O APIC não está só criando uma zoning rule com uma ação de deny. Ele está programando essa regra com valor de prioridade, um número inteiro, que joga ela para o topo da pilha de avaliação. Para entender isso, a gente precisa seguir o pacote. Perfeito, vamos fazer o packet walk. Pacote saindo de um servidor no EPG Web, indo para o EPG DB. Ele bate na porta de um Ingress Leaf. O que acontece ali, naqueles nanosegundos dentro do silício? Ok, vamos lá. O pacote chega. Primeira coisa, o ASIC faz um lookup na Global Station Table para saber de onde ele veio, a VTEP de origem. Aí, com base na VLAN ou VXLAN, ele descobre o PC tag do EPG de origem, que no nosso caso é o EPG Web. Certo, já sabe quem está falando. Já sabe. Ele olha o IP de destino e faz um lookup na tabela LPM, na Longest Prefix Match. Essa tabela aponta para a VTEP de destino, que via protocolo CUP já está mapeada para o PC tag do EPGDB. Uau! Então, em questão de nanosegundos, o hardware já tem o contexto completo. Ele sabe exatamente quem está falando com quem em termos de EPGs. Exatamente. Com o PSTag de origem e o de destino na mão, o ASIC faz o lookup que decide tudo. O lookup na Policy CAN. E é aqui, cara, que a prioridade entra em campo para ganhar o jogo. É aqui que a briga acontece. É aqui. Imagina que a gente tem um contrato VZN bem amplo, permitindo tudo dentro da VRF. O APIC programa essa regra com uma prioridade padrão. Vamos chutar 11. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem o nosso tabu, bem específico entre Web e DB, para bloquear a porta 23 de Telnet. O APIC programou essa regra com uma prioridade muito mais alta, tipo 17. Bem mais alto. A TSAM, por natureza, é uma First Match Engine. Ela lê as regras em ordem de prioridade. Qual ela vai achar primeiro? A de prioridade 17, a do tabu. Exato. Achou a regra, a ação associada é drop. Fim de papo para esse pacote. A regra de permissão lá com a prioridade 11 nunca nem vai ser avaliada. O veto é absoluto e acontece em velocidade de hardware. Essa história da prioridade na TCM é fascinante.
Mas me faz pensar, se a única diferença é a prioridade e a ação final de drop, o hardware realmente economiza algum recurso. Ou uma regra de negação é tão cara quanto uma de permissão. Porque existe essa noção de que drop é uma operação leve. Cara, esse é um equívoco perigosíssimo e que pode levar a uns problemas de escala bem sérios. Uma regra de tabu consome exatamente os mesmos recursos de TCM que uma regra de permissão. Não tem almoço grátis, então? Não tem almoço grátis. Zero economia. E pior, dependendo da complexidade do filtro, se você começa a combinar IP, porta I4, flag de TCP, essa regra pode ocupar uma entrada wide key ou até double wide key nos ASICs mais novos, os Cloud Scale. O que consome mais recurso ainda. Muito mais. E isso tem uma implicação direta no design. Pensa só, um arquiteto decide usar um tabu num VZN para uma VRF com 300 EPGs. Ele precisa entender que ele não está criando uma regra. Ele pode estar instanciando centenas de regras de negação no hardware de cada leaf. Isso come Tchan que nem um louco. Caramba, uma única linha de configuração no app que pode ter um efeito multiplicador gigantesco no hardware. É um pesadelo de capacity planning esperando para acontecer. Totalmente. Ok, com essa mecânica de hardware bem clara, vamos para a prática. Quais são os cenários de mundo real, do campo de batalha, onde essa arma cirúrgica não é só uma boa ideia, mas é a ferramenta certa para o trabalho? O material que a gente viu aponta 3 cenários clássicos, e eu aposto que quem está ouvindo já passou por pelo menos um deles. O primeiro é o de criar uma blacklist dentro de uma whitelist. Como assim? Pensa numa VRF de desenvolvimento. Para dar agilidade para o time, você coloca um contrato VZN, que permite tudo. Os desenvolvedores amam, mas a segurança, obviamente, odeia. Claro. Porque sempre existe o risco de um dev, sem querer, tentar acessar um prefixo de produção ou de gerência que vazou para aquela VRF. A solução tática é aplicar um tabu nesse VZN, negando explicitamente o tráfego para os CDRs críticos de produção. Você dá a liberdade, mas com uma cerca elétrica em volta. É uma contenção de danos bem pragmática. Mas, sabe, um purista da arquitetura poderia argumentar que isso é um design smell. Se você precisa negar tanto, talvez o VZN nem devesse estar ali para começo de conversa. E o purista não estaria errado em teoria. Mas na prática, a gente sabe, o dia a dia exige compromissos, o negócio precisa andar rápido. O tabu, nesse caso, é a ferramenta que permite isso sem expor as joias da coroa. Faz sentido. E o segundo caso de uso? O segundo é ainda mais tático, mais reativo. Quarentena de emergência. Imagina o cenário. Um servidor no seu EPG web é comprometido. Começa a fazer um scan lateral na rede, tentando atacar outras máquinas. O pesadelo de qualquer um. A reação instintiva seria arrancar todos os contratos daquele EPG. Mas aí você derruba o serviço inteiro. Certo. E mover o endpoint para um USEG de quarentena, que seria o ideal, nem sempre é instantâneo. Às vezes depende de uma integração com o VMM, de um script de automação. Exatamente. E se a sua plataforma de SOAR falha ou demora para responder? O tabu é a resposta manual imediata. Você cria um contrato, um filtro 32, para o IP do host comprometido, aplica no EPG e, cara, em segundos, aquele endpoint está numa bolha. O bloqueio é cirúrgico, afeta só o agressor. É um torniquete digital. Um torniquete, gostei da analogia. É rápido, estanca o sangramento, mas não é a solução de longo prazo. Perfeito. E o terceiro cenário? Qual é? É o clássico contrato legado super permissivo. Sabe aquela aplicação antiga que ninguém sabe direito quais portas usa entre o servidor de aplicação e o banco? Para não quebrar o contrato lá permite NN. Já vi centenas desses. Um dia, o time de segurança faz uma auditoria e baixa o decreto. Telnet e FTP, a partir de hoje, estão proibidos. Reescrever o contrato principal é arriscadíssimo. A solução? Aplica um tabu entre os IPGs, negando só as portas 21 e 23. A permissão ampla continua, mas as portas inseguras são bloqueadas com prioridade máxima. Isso me lembra um caso. Eu lembro de um cliente que ficou dias tentando entender por que um servidor novo de banco não falava com a aplicação.
Na Giulai estava tudo lindo, tudo verde. Contrato aplicado, Health Score 100%. Ninguém lembrava que 6 meses antes, a segurança tinha colocado um tabu para bloquear uma porta como medida temporária. E nunca documentou. Isso é o inferno da equipe de operações. O que me leva exatamente ao próximo ponto. Depois que a gente implanta um tabu, como o time de operações pode validar que ele está de fato programado no hardware? E mais importante, quais são essas armadilhas que transformam uma ferramenta útil numa fonte de chamado às 3 da manhã? A fonte da verdade absoluta, a única em que se pode confiar, é a CLI do Leaf. O comando Show Zoning Rule Scope VRFI é seu melhor amigo. Não adianta olhar só a GUI. Não adianta. Você filtra pelos PTAGs de origem e destino e a saída vai te mostrar todas as regras aplicadas entre aqueles dois grupos. O que você tem que procurar é a linha com Opera Tabu e Action Deny. Mas a coluna mais importante de todas é a prior. A prioridade. Você precisa confirmar que o valor de prioridade dessa regra de deny é numericamente maior que o da regra de permit. Se não for ou se a regra nem estiver lá, a política não desceu para o hardware. Pode ser um bug, embora raro, ou algum erro na aplicação. E sobre as limitações? O que mais pode dar errado? O material que a gente pesquisou destaca 3 pontos críticos. O primeiro, incompatibilidade total com Service Graphs e PBR. Ah, isso é importante. A ação do tabu é terminal. O processamento do pacote para ali. Você não pode usar um tabu para, sei lá, negar um fluxo e, ao mesmo tempo, redirecionar ele para um file para ser inspecionado. A decisão do tabu é final. O pacote é descartado, ponto. É um beco sem saída para o pacote. Entendido. E o segundo ponto? O segundo é exatamente o que você mencionou, a complexidade no troubleshooting. Para um time de NOC que vive na GUI, um tabu é um fantasma. É invisível. É invisível. Eles veem os contadores de drop subindo, mas a interface mostra um lindo contrato verdinho entre os EPGs. A causa do descarte é uma regra explícita, não a falta de uma permissão. É por isso que eu sempre digo, habilitar o login numa regra de tabu não é opcional, é mandatório. Para ter visibilidade. Sem isso, você está cego. Ter um show login log no Leaf mostrando os hits numa regra com tabu é a única forma de matar a charada rápido, sem ter que mergulhar fundo na zoning rules. Já estive nessa situação. É enlouquecedor procurar um problema de conectividade quando a própria ferramenta de gerenciamento te diz que está tudo certo. E a terceira armadilha? O risco de explosão da TCAM. A escala é o inimigo silencioso aqui. Se você tem um EPG que fornece um serviço compartilhado, tipo DNS ou Active Directory, e ele fala com outros 200 EPGs... Um cenário bem comum. Comum. Ao aplicar um único contrato tabu nesse EPG provedor, você não está criando uma regra. Você pode estar instanciando 200 regras de negação individuais no hardware. Se o filtro for complexo, de repente suas 200 regras viram 400 entradas de TCAM consumidas. Num Fabric grande, isso pode, de verdade, exaurir um recurso que é finito e caríssimo. Recapitulando, então, para a gente amarrar as ideias, o contrato tabu não é um pilar para se construir a política de segurança. Ele é uma ferramenta de acessão, quase uma ferramenta de contingência. Exato. É a resposta do ACE para injetar um não definitivo num modelo que, por padrão, prefere dizer sim. E tem casos de uso muito claros para segurança, resposta a incidentes e para corrigir políticas legadas. Perfeito. A analogia da arma escondida é a melhor. É para ser usada em situações específicas, para aplicar um requisito de segurança que é mandatório ou para reagir a uma crise. Não é para ser a base da sua lógica. E se você se vê usando demais? Se você se vê criando dezenas de tabus, isso é um sintoma. É um sinal de que a sua segmentação original em EPGs talvez não esteja granular o suficiente. O excesso de tabus mostra que o seu design está brigando contra a natureza do ACE, em vez de trabalhar a favor dela. Isso nos deixa com uma última reflexão, então. Se o tabu é um sintoma, em que ponto o tratamento, ou seja, o uso contínuo de exceções, se torna pior que a doença? Existe um limiar, um ponto em que a complexidade criada por essas regras de negação
começa a destruir o principal benefício do ACI, que é ser um sistema baseado em intenção. Em que ponto um arquiteto deveria parar de aplicar esses vetos cirúrgicos e admitir que o que precisa, na verdade, é de uma cirurgia de peito aberto no design da segmentação?